Um enorme tigre branco de alto nível acorrentado com correntes de mago, sem a menor chance de se mover. O lançador de feitiço, que estava segurando esse monstro sozinho, grita para seus companheiros se apressarem. Essa é a única chance deles. Se eles o matarem, poderão ganhar o primeiro lugar. Mas todos os seus esforços foram em vão. De repente, um homem irrompeu no campo de batalha, ao qual eles não poderiam se opor em nenhuma circunstância. Ele sempre se perguntou se a vida era um jogo, e ele é o único que está sempre no centro das atenções. Esse cara era capaz de destruir sozinho um monstro de alto nível. Seu nome era o melhor guerreiro do norte, Zan. O jovem cortou seu oponente ao meio com um único golpe, não deixando nenhuma chance para os outros grupos serem recompensados por derrotar esse chefe. Os jogadores que estavam assistindo a isso notaram que as habilidades de luta das mãos estavam melhorando a cada vez. É uma pena. Esta é a última vez que eles o verão. O médico disse que ele não viveria por uma semana. Acabou. Adeus, mundo maravilhoso e nojento. An caminhou até a beira do telhado. Ele não conseguia mais suportar a dor insuportável e o desespero. Naquele momento, ele recebeu uma mensagem de texto em seu telefone, um convite para o jogo. Mas, infelizmente, ele não pode mais entrar. Engolindo com medo, o rapaz olha para baixo e percebe que não quer se separar de sua vida. Ele não consegue se decidir, mas não tem escolha. Ou o jovem morre nas garras de uma doença terrível, ou pode acabar com tudo agora mesmo, de forma rápida e indolor. Olhando para cima, An começa a ouvir ruídos estranhos. Olhando para a cidade à noite, ele percebe que os prédios ao seu redor começam a flutuar em seus olhos. Uma barra com a porcentagem de carregamento apareceu no espaço. O homem, aterrorizado, começando a tremer de medo, não percebe o que está acontecendo. Mas, naquele momento, suas pernas enfraquecidas se dobram, e ele escorrega pela borda do telhado, voando para baixo. An percebeu que ele não estava falando sério. Não foi assim. Enquanto sua morte inevitável se aproxima, ao cair, os prédios e o espaço ao seu redor se despedaçam. Mas que diabos? Alucinações antes da morte. É isso mesmo que está acontecendo? Poderia ser o renascimento? Depois de dizer isso em voz alta, o garoto caiu no chão. Uma nuvem de poeira e sujeira se ergueu ao seu redor, bloqueando tudo o que havia acontecido com seu corpo. A única coisa que An percebeu foi que ele estava sentindo uma dor terrível. Ao olhar para sua mão, o jovem percebeu que, por algum motivo, não estava morto. Ele viu um enorme pedaço de metal preso no chão à sua frente e olhou para seu reflexo nele. Por que me transformei em um tigre? An gritou histericamente. Enquanto examina seu corpo, o garoto tenta descobrir se não está morto. Talvez sua alma tenha sido transferida para o jogo. Sistema de erro ativado. Uma janela apareceu na frente de An, dizendo-lhe para não entrar em pânico. O sistema explicou que ele não estava morto, mas havia sido transferido para o jogo de contrato de destruição. Foi o chamado sistema de erros, que ficou fora de controle. Isso trouxe a este mundo. Se o anfitrião não acreditar, o sistema sugere que ele dê uma olhada ao redor. O jogo se fundiu com o mundo real. Todos têm seu próprio propósito no jogo, de acordo com suas habilidades. Sem entender como isso aconteceu, An pergunta por que diabos ele é um tigre branco, se ele deveria ser um espadachim animado. O sistema de erros explica ao anfitrião que é porque ele abriu um bônus extra. Ela se pergunta se o cara está se sentindo energizado. Ele está apenas no nível 1. Mas sua habilidade de destreza nesse nível é uma ordem de magnitude maior do que a dos outros jogadores. Depois de coçar a nuca, An percebeu que isso parecia ser verdade. Seu corpo atual era muito melhor do que o antigo. Parece ridículo, mas o jovem está encantado. Rindo alegremente, ele admite que Deus é muito misericordioso por ter lhe dado uma segunda vida. E, desta vez, ele seria capaz de desonrar sua vida passada conquistando a glória com sangue. Naquele momento, um trovão soou no alto do céu. No segundo seguinte, o tigre branco foi atingido por um raio, fritando-o até os ossos. Enquanto a mão carbonizada olhava atonita para o vazio, o sistema pedia desculpas por ter esquecido de lembrá-lo de que o jogo estava acionando o autocontrole, que o atingia constantemente com um raio, agarrando a janela do sistema que flutuava no ar. O olho enfurecido, aos gritos, pergunta por que ele só está falando sobre isso agora. E o que ele deve fazer se não quiser morrer por causa de um raio? O sistema explica a ele que há apenas duas maneiras de evitar ser atingido por um raio. A primeira é encontrar um mago e fazer um contrato com ele. A segunda é se tornar um jogador humano novamente. Mas não está claro como exatamente isso pode ser feito. Olhando para o céu, An percebe que parece ser tarde demais para procurar um mago. No mesmo momento, uma tempestade estourou e um fluxo de corrente de alta tensão foi em direção ao cara. Droga, será que ele vai morrer logo depois de renascer? Enquanto ele pensava nisso, um raio o atingiu e explodiu a área próxima. No entanto, de uma forma incompreensível,
No segundo seguinte, Ann se viu em uma floresta de árvores altas, verificando seu corpo. O cara tenta descobrir se está morto ou se renasceu novamente. Naquele momento, o sistema alertou que precisava usar toda a sua energia para salvá-lo. Agora ele precisa de um descanso. Quando os olhares perplexos de alguns monstros apareceram de trás das árvores, o sistema disse ao anfitrião que ele tinha que confiar em si mesmo agora. Assim que Ann os notou, as hienas de primeiro nível saíram imediatamente de trás de seus esconderijos, agarrando sua cabeça. O cara é histérico. Ao perguntar ao sistema por que ela o trouxe para cá, ele poderia tê-lo levado para um lugar seguro. Em resposta, o sistema explica que não tinha tempo para pensar, portanto, tinha que agir rapidamente. Sem dar a ele mais tempo para pensar, as hienas imediatamente o atacaram. Percebendo que não tinha para onde correr, Ann pega o cabo de sua lâmina e decide lutar e testar sua força ao mesmo tempo. Felizmente, ele é bom em espadachins, então os monstros de nível 1 não são problema. Vamos, ataque! Gritou o garoto, tirando uma arma de trás das costas. Mas ao olhar para o que tinha na mão, o jovem ficou atônito ao perceber que a lâmina havia desaparecido em algum lugar, e agora ele estava segurando apenas o punho. Quando olhou para trás, percebeu que um dos monstros já o estava atacando pelas costas. O tigre se esquivou do golpe do oponente com um único salto, encostou-se na árvore atrás dele e colocou a adaga de volta na bainha. Engano. Engano por toda parte. O equipamento também deixa muito a desejar. No segundo seguinte, ele saltou de volta para a hiena, pegou um cabo embainhado atrás das costas e empunhou a arma improvisada. Ele gostaria de denunciar à polícia uma fraude grave cometida pela empresa de jogos. Imediatamente após dizer isso, ele atacou o monstro com uma série de golpes poderosos, fazendo-o recuar vários metros. Incapaz de resistir a esses ataques esmagadores com a bainha em seu focinho, a hiena morreu. Depois de alguns minutos, o cara já estava de pé na montanha de monstros mortos, segurando majestosamente sua espada improvisada na mão. Depois dessa batalha feroz, graças ao aumento acelerado da agilidade, seu nível subiu instantaneamente para o nível 5. Enquanto exibia suas estatísticas e nível recém-descobertos à sua frente, ele ouviu farfalhar de arbustos não muito longe. Com uma olhada frenética naquela direção, Ann percebeu que ainda não tinha visto o chefe desse local de baixo nível. Ele deve estar escondido em algum lugar. Balançando sua bainha, o cara se levantou de seu assento, esperando que derrotar o chefe definitivamente trouxesse frutos abundantes. Não vou poupá-lo, gritou o tigre branco, saltando vários metros e colocando a arma acima da cabeça. Na verdade, não se tratava de nenhum chefe. Segurando um cajado, uma garota de cabelo rosa chorando pede ajuda. Voando até ela, Ann não percebe o que a garota está fazendo na floresta. Percebendo que não podia parar, o rapaz gritou para que ela saísse do caminho mais rápido, mas já era tarde demais. O tigre branco voou a toda velocidade contra a garota que estava sozinha na floresta. Ele a derrubou no chão e eles bateram juntos em uma árvore. Quando percebeu o que havia acontecido, Ann sentiu seu focinho bater em algo macio. Ao abrir os olhos, ele viu grandes caixas de som à sua frente. Ao perceber isso, Ann imediatamente recuou com medo para uma pequena distância. Ao se virar, o rapaz tossiu sem jeito, balançando a cabeça com vergonha. O jovem lhe pergunta se ela está bem. A garota, assustada, achando que ele está prestes a comê-la, pede desculpas, gritando que não queria segui-lo. O sistema alerta Ann de que essa garota é uma forte maga de nível 5. Sentada de joelhos, a feiticeira explica ao tigre que está aqui apenas para fazer um contrato com a fera. Ela não quer machucá-lo e pede que o cara não a mate. Reunindo seus pensamentos, o jovem não consegue acreditar que ela realmente quer fazer um contrato com ele. Nesse momento, o sistema informa a Annie que uma nova missão foi iniciada. O objetivo é fazer um contrato com um mago em 1 minuto. Como recompensa, ele receberá um cartão de experiência de bronze que lhe permitirá saltar para o nível 10 imediatamente. Ele viu uma grande oportunidade nisso. Tudo o que ele precisa fazer é assinar um contrato. Ele não só poderá receber a recompensa por concluir a missão, mas também evitará ser atingido por um raio. É como matar 2 coelhos com uma cajadada só. Determinado a mostrar o melhor de si para ganhar a confiança dela, Ann fez uma pose fofa, ronronou e disse que era apenas um animal livre. No mesmo segundo, o monstro atacou a garota indefesa e assustada e decidiu dar uma olhada mais de perto em suas lindas caixas de som. Como um cavalheiro pegando a mão dela, o cara perguntou por que ela não deveria fazer um contrato com ele. No entanto, do lado da garota maga, parecia que essa fera enlouquecida estava olhando vorazmente para a palma da mão dela, dizendo-lhe como a carne era branca e macia. Rindo, ele disse assustadoramente que ela seria seu almoço hoje. Na verdade, ele está cheirando a garota com fascinação, implorando para que ela seja sua amante. Em sua cabeça,
An está pensando que ele é um bom ator. Ele também é fofo e bonito. O rapaz tem certeza de que ela definitivamente gosta dele. No instante seguinte, o jovem recebe uma garota de cabelos cor-de-rosa, voando a uma curta distância, fugindo dele. A mágica assustada pede ajuda, gritando que está sendo atacada por um tigre perigoso. Olhando para ela, An não consegue entender por que ela não gostou de seu corpo bonito e fofo. O que vamos fazer? Parece que não vai ser tão fácil ganhar o favor dela. Nada a fazer. O cara decide recorrer a medidas drásticas. Tirando o punho da bainha, An enfiou a parte afiada em sua perna com toda a sua força. O tigre branco imediatamente gritou de dor, tentando chamar a atenção da garota que fugia. Agarrando a perna ferida e rolando no chão, o garoto gritou que, mesmo que algum mago bonito quisesse domá-lo, ele não conseguiria revidar. Segurando hesitantemente o cajado, a garota de cabelos cor-de-rosa percebe que essa é uma boa oportunidade para pegar o demônio tigre. Virando-se para o lado, sorri maliciosamente, satisfeito por ela ter caído em seu truque. Afinal, no segundo seguinte, o mago criou um feitiço, começando a fazer um contrato com a fera espiritual. O sistema alertou o encantado, que estava preso em grilhões fluorescentes, que a conclusão do contrato foi bem sucedida. Todas as habilidades do mestre foram aumentadas em 5 unidades. Quando o tigre abraçou com gratidão sua nova dona, o sistema informou que o nome da garota era Goldovan. Antes de desaparecer, a janela parabenizou An por ter completado a missão com sucesso e lhe deu um cartão de experiência de bronze como recompensa, enquanto sua dona pulava feliz atrás dele, gritando que finalmente tinha uma fera espiritual. An olha para seu perfil com satisfação. Ele conseguiu, mas o preço foi bastante alto, mesmo tendo que se ferir. Correndo até ele, Daevon se agachou ao seu lado, levando cuidadosamente o cajado para perto de seu ferimento. A garota pede que o garoto fique parado para que ela possa curá-lo assim que começar a lançar o feitiço. O ferimento na perna do tigre branco se curou instantaneamente. An se levanta abruptamente e pula no lugar, percebendo que é como se o ferimento nunca tivesse acontecido. Dao explica que seu ferimento foi superficial, portanto, ele poderá se recuperar rapidamente. Depois que o contrato for assinado, eles poderão se familiarizar com as informações um do outro. É uma sensação bastante estranha para ele o fato de não estar sozinho agora. Naquele momento, a proprietária o chamou. Ela disse que eles tinham que ir a um lugar. Quando An perguntou do que ela estava falando, a garota disse que eles estavam indo para a masmorra do templo ancestral. O problema é que sua melhor amiga está desaparecida na masmorra e ela quer encontrá-la. Por isso, ela precisava de um espírito animal. Davon, preocupado, não consegue nem imaginar como ela está se comportando lá embaixo. O garoto se aproxima dela e lhe diz que, como se trata do templo de Sharon, ela veio ao lugar certo. O rapaz garante à garota que, com ele, ela terá a garantia de encontrar seu amigo. An diz à anfitriã surpresa que ele ficou em primeiro lugar no servidor por algum motivo. Quando Davon lhe pergunta o que ele quer dizer com primeiro lugar e servidor, ele diz que não é nada e diz para ela não se preocupar com isso. Algum tempo depois, no templo de Sharon, um grupo de pessoas está se preparando para entrar. O rapaz de cabelos vermelhos com a lança comenta que é impressionante o fato de o jogo ser tão incrível e quase indistinguível da realidade. O parceiro que está ao lado dele concorda. Se não fosse por sua experiência pessoal, ele nunca teria acreditado. Enquanto diziam isso, as portas do templo de Sharon começaram a se abrir lentamente. Uma garota do esquadrão anunciou que o portão estava prestes a se abrir. De acordo com as regras, apenas 5 pessoas poderiam entrar. Inicialmente, ela ia convidar outro amigo, mas ele mudou de ideia abruptamente. Então ficou faltando uma pessoa. Um homem com uma enorme espada de 2 mãos atrás das costas, chamando o rapaz de cabelos vermelhos de Xionga, comentou que tinha sido ele quem organizou essa caminhada. Ele se perguntou o que eles fariam em seguida. Ao se aproximar deles, Dawn pergunta se pode se juntar a eles. Ela também está muito ansiosa para ir à masmorra. Um arqueiro surpreso do esquadrão pergunta o que uma maga de nível 5 está fazendo aqui. O homem barbudo explica que o nível dela é muito baixo para se juntar à equipe. Eles aceitam nível 8 ou superior, estendendo a mão para ela. O lanceiro diz que não há problema, pois não há homens suficientes. O sistema imediatamente perguntou à garota se ela queria se juntar ao grupo de Lun Junho. Aceitando o convite, o mago agradeceu a oportunidade. Olhando para seus novos companheiros de equipe, anotou que todos eles eram de nível 8 e 9, muito mais altos do que ele. Mas ele está apenas começando. Ele ainda não mostrou todas as suas habilidades e será melhor do que eles. No mesmo momento, os portões do templo de Caronte abrem completamente a passagem para dentro. Ao entrar, o líder do esquadrão grita para seus companheiros que façam o melhor para proteger os recém-chegados e evitar que sejam mortos. Uma vez lá dentro,
Os membros surpresos do esquadrão começaram a olhar ao redor. Este é o templo de Charon. Parece espetacular. O que são essas estátuas? Parecem esculturas de jogos. Um mago, um guerreiro louco, um adivinho, um cavaleiro, um anjo sagrado, um caçador de elfo, um caçador de demônio. São 7 especializações. Ao entrar no templo, a equipe vê uma incrível bolha de energia. No mesmo momento, um número incrível de monstros se materializou ali. Junyin gritou para seus companheiros que o negócio estava ruim e que os monstros estavam atacando. Esses mortos-vivos são todos de nível 8. Virando-se para seus co-comandantes, o homem barbudo com o escudo gritou para eles se prepararem para a batalha. O cara com a espada de 2 mãos pediu à irmã de nível 5 para ir para o canto mais distante com sua besta espiritual e tentar não morrer, enquanto o mago e o tigre branco ficavam para trás. Os demais membros do esquadrão correm para atacar. Olhando com desconfiança, An preocupado percebe que os monstros no templo de Charon costumavam se parecer com goblins. O que aconteceu com eles? Será que houve muitas mudanças no jogo? Enquanto enfiava sua lança no inimigo, o homem de cabelos vermelhos gritava para seus companheiros manterem a formação. De repente, um monstro de alto nível saiu das multidões, correndo imediatamente em direção ao arqueiro que estava por perto. Com um único golpe, ele perfurou a garota por completo. Com um ataque tão poderoso, a arqueira voou instantaneamente para a parede oposta, empurrando-a contra a parede. O monstro achatou o crânio dela com um único golpe de pé. O homem com o escudo não consegue entender de onde veio uma multidão de nível 10. Eles perderam Li Ken. Considerando tudo, é definitivamente o fim para eles. Como eles podem enfrentar um monstro de nível 10? Eles não são páreo para ele. Rompendo a formação arruinada do Esquadrão da Destruição, o monstro imediatamente atacou aquele que estava atrás de todos. A garota maga não tem a menor chance. Todos os seus companheiros foram derrotados, e a única coisa que lhe resta é a morte. No segundo seguinte, uma enorme nuvem de poeira surgiu naquele local. Quando ela se dissipou, o inimigo, olhando para seus pés por um tempo, não conseguiu perceber para onde sua vítima tinha ido. Ao se virar, ele viu uma silhueta misteriosa na névoa atrás dele. Era An. Ele pegou sua senhora em seus braços e se esquivou do ataque desse monstro de alto nível. Quando ele perguntou a Davon se ela estava bem, ela disse que estava bem e o agradeceu. Olhando para An, os co-comandantes não podiam acreditar que ele, sendo de nível 5, evitou o ataque mortal de um monstro de nível 10. E a capacidade de manobra vale a pena. Enquanto eles o admiravam, o oponente enfurecido assumiu sua forma mais forte. A proprietária pede a Xiaoan que seja mais cuidadoso, ativando o cartão de experiência de bronze. O rapaz disse que não haveria problema. Um jovem promete ajudar uma garota a encontrar seu amigo e cumpre sua promessa. O cartão de experiência de bronze foi ativado com sucesso. O nível do anfitrião foi elevado para 10º. O mestre atingiu o nível 10. A aparência do Senhor Tigre Demônio foi ativada. No segundo seguinte, An agarrou o monstro com uma pata ao redor de toda a sua cabeça. Depois de uma ativação bem-sucedida, ele se transformou em um Lorde Tigre Demônio, e todas as suas características excederam em muito o inimigo. Ao ver isso, os membros do esquadrão não conseguem entender o que está acontecendo aqui. Ele havia subido para o nível 10. Eles estavam preocupados com esses dois, enquanto eles tinham uma fera como essa ao lado deles. Como você ousa atacar minha mestra? An gritou, desferindo seu golpe mais forte em seu oponente. Depois desse ataque, o monstro voou para o ar, perdendo metade de seus pontos de colina. Enquanto ele estava lá, o tigre branco pulou, trazendo a An para um soco e, em seguida, imediatamente atingiu seu oponente no peito, depois que um monstro tão poderoso voou até o final da sala, deixando para trás um enorme rastro de destruição e perfurando a parede de pedra. Os co-comandantes não podiam acreditar em seus olhos. Talvez eles tenham entrado no mundo errado. Essa besta espiritual é do mundo dos fortes. Percebendo que algo brilhante havia caído do inimigo morto, An percebeu que provavelmente era um equipamento. O rapaz pegou esse pequeno cristal, e a anfitriã que se aproximou dele comentou que a coisa era muito bonita. Nesse momento, uma janela de status apareceu na frente do jovem. Esse item é conhecido como uma pedra de furtividade de nível S que permite que ele lance uma ilusão que aumenta ou diminui seu nível aos olhos do inimigo. Depois de ler sua descrição, An percebeu que se tratava de um item auxiliar enquanto examinava a coisa. Davon grita que os monstros estão chegando. O cara diz que vai lidar com eles ele mesmo e pede que ela se afaste. Agarrando a An da garota teimosa, An a puxou para trás, gritando para que ela parasse de ficar ali e fugisse. De pé ao lado, a tropa observa o tigre branco lutando sozinho contra uma multidão de inimigos. O homem com o escudo pergunta ao comandante em chefe se eles devem ajudá-lo. Essa fera está passando por um momento difícil.
Um Jun atônito diz com irritação que eles não podem nem mesmo apoiá-lo. Há muitos monstros. Há monstros demais. Enquanto conversavam e observavam a carnificina, An, que estava no meio de uma batalha feroz, começou a recuar devido à significativa superioridade numérica do inimigo. Pouco tempo depois, centenas de mortos-vivos cobriram o homem indefeso em uma onda de ossos e carne. Mas, de repente, do epicentro de tudo o que estava acontecendo, raios brilhantes de luz divina começaram a irromper. No segundo seguinte, An irrompeu da montanha de cadáveres vivos, soprando metade dos inimigos em pequenos pedaços. Tirando sua espada de trás das costas, o cara começou a cortar os monstros um por um, ganhando 100 pontos de experiência por cada um. Com alguns ataques rápidos como um relâmpago, An derrubou quase todos os oponentes, sem lhes dar chance. Com um último ataque de ultimato, o Senhor Tigre Demoníaco acabou com os restos dos monstros que o atacavam. Legal, fazia muito tempo que eu não lutava assim. An gritou contente enquanto se levantava em uma posição de vitória. Imediatamente após o término da batalha, o sistema informou ao rapaz que seu nível havia sido atualizado para o nível 11. Depois de colocar a espada na bainha, o jovem finalmente percebeu que somente um Lorde Tigre Demônio poderia usar essa lâmina. Ele havia entendido errado o desenvolvedor. O sistema mostrou a ele sua janela de perfil. Além do nível 11, ele havia adicionado uma nova habilidade de Lorde de nível S, Tiger Descending from the Mountain. Atônito, olhando para An, o líder do esquadrão não consegue entender o que há de errado com essa fera. Eles devem ter entendido algo errado. Como um animal de estimação pode passar do nível 5 para o nível 11? Sim, aparentemente não entenderam. Dawn correu até ele e notou que Zawan havia ficado mais alto novamente. Além disso, parecia haver uma habilidade adicional de nível S ativa. Depois de acariciar a bochecha de sua senhora, o garoto perguntou de forma amigável se ela estava bem. Talvez ela esteja assustada, confusa. A garota balançou a cabeça e pediu que ele não se preocupasse. Sem dizer a ele, ela percebeu que não podia ter medo quando estava perto dela. De repente, eles ouviram um som estranho. Há mais monstros. No mesmo segundo, uma luz divina brilhante apareceu no alto. Essa luz é tão brilhante que pode facilmente cegar você. É uma força terrível. E talvez uma nova onda de perigo esteja à frente desse grupo em declínio. Caros aventureiros, aqui nos encontramos, disse uma voz misteriosa com curiosidade. Essa mulher que aparece para eles das profundezas da masmorra é a deusa Sharon. Ela lhes diz que está esperando por eles aqui há 1000 anos e parabeniza os aventureiros por receberem uma bênção divina. Sharon permite que cada um deles faça um desejo, olhando para ela de forma relaxada. Os membros do esquadrão comentaram que, como ela era uma deusa, o perigo havia acabado. No entanto, An, que está atrás dele, percebe que o templo de Aren se tornou completamente diferente. A deusa continuou a falar, explicando que, para fazer um desejo, são necessárias as seguintes regras. Primeiro, você não pode fazer muitos desejos. Segundo, você não pode desejar coisas que prejudiquem este mundo. E a terceira regra é que não é permitido fazer outros desejos que violem as normas geralmente aceitas. Saindo de trás de seu animal de estimação, Dovon se desculpou e disse que queria saber onde estava sua amiga Mosheoya. Eron disse que Mosheoya havia se tornado uma crente, que agora estava em uma igreja em Bruce, e pediu que ela não se preocupasse com a segurança de sua amiga. Chorando de felicidade, Dawn ficou muito feliz com o fato de Sheoya estar realmente bem. Todos os outros membros do esquadrão pediram a deusa Sharon um conjunto dos melhores equipamentos. Depois de confirmar que o desejo é bastante razoável, a mulher o informa que ele será realizado. No mesmo instante, os rapazes receberam equipamentos de nível superior. Embora eles próprios permanecessem no nível 8, o homem que estava andando com uma espada longa de 2 ãos o tempo todo gritou feliz por ter 2 novos atributos adicionados. Incentivado pelo que vê, An diz à deusa Arryn que ele também quer fazer um pedido. O garoto quer se tornar humano. A deusa pode conceder desejos. O jovem, muito feliz, percebe que pode se tornar um jogador completo novamente. Fechando os olhos, Sharon diz que o desejo está sendo avaliado. Depois de pensar um pouco, a mulher diz que ele será realizado. No mesmo momento, começou o processo de transformação do tigre branco em um ser humano. Olhando para sua An gritou, pois essa felicidade veio muito de repente. Ele finalmente era um ser humano,
mas enquanto se alegrava, a deusa Charon começou a agir de forma estranha. Ao perceber que ele não havia se transformado completamente, o homem perguntou com raiva por que a mulher não havia devolvido sua aparência anterior. O sistema exibiu um aviso. A deusa Charon está revisando seus desejos. Perigoso. Muito perigoso. Os globos oculares da mulher começaram a escurecer, e o sangue escorria de lá. Charon começou a gritar histericamente que o desejo era muito complicado. Tudo está prestes a acabar. Algo sobrenatural começou a acontecer com o corpo da deusa. Ela começou a ter convulsões e a gritar. Percebendo o que estava acontecendo, An se virou para Davon, preocupado, e gritou para que ela tomasse mais cuidado. Sem hesitar, o rapaz atacou a garota, tentando protegê-la do raio que a atingiu. Prendendo-a no chão, o jovem perguntou a Davon se ela estava machucada. A garota, envergonhada, desviou o olhar, disse que estava bem e agradeceu ao rapaz. Uau, An agora é humano, mas ainda tem suas orelhas de animal. Enquanto estavam deitados um em cima do outro, um grito agudo foi ouvido nas proximidades. A deusa enfiou seu cajado no crânio do homem com a espada de 2 An. Sangrando, um homem moribundo pede para ser salvo. Isso é ruim. O que aconteceu com a deusa? O que eles devem fazer? Ativando sua habilidade de fogo, An gritou para seus companheiros que eles deveriam trabalhar juntos para matá-la. Saltando acima da altura da deusa indiferente, ele balançou sua lança, na esperança de cravá-la em sua têmpora. Ao desferir o golpe, podia-se ler a bravura em seus olhos e a confiança no que ele estava prestes a fazer agora, mas isso não significava nada diante do poder destruidor da deusa Charon. A mulher bateu o aventureiro no chão de pedra com um único golpe, olhando para baixo de seus pés. Ela viu outro oponente indefeso e levantou o pé. Ao ver o enorme pé da deusa, o condenado homem de barba percebeu que aquele era o fim. No momento seguinte, ele se viu esmagado até a morte pelo pé da deusa Caronte. Olhando para esse monstro horrível, An não consegue entender como um demônio tão anticientífico poderia aparecer em um jogo como esse. Os dados do jogo mudam aleatoriamente? Quem está provocando isso? Davon, assustado, o segura e pede que ele fuja rapidamente. Ou então essa mulher é muito assustadora. Mestre, faz muito tempo que você não tem uma missão. Gritado no ouvido de An pelo Awakened Error System. A nova tarefa é matar a deusa Charon. A recompensa é o corpo do senhor. Durante a missão, todos os atributos dobrarão. A duração será de 1 minuto. O tempo aumentará à medida que o nível aumentar. Você está acordado? An gritou surpreso. Olhando para a janela de satisfação do sistema, ela lhe respondeu que, é claro, tinha que acordar no momento mais perigoso para o mestre e lhe dar uma nova tarefa. Dizendo que a recompensa por essa missão era muito generosa, o sistema desejou boa sorte ao rapaz e desligou novamente. Estupefato com essa reviravolta, o jovem, Shoutin, perguntou por que ela havia saído no momento mais crítico. Mas que diabos? Percebendo que seu oponente estava atacando, An empurrou sua amante para longe dele. No instante seguinte, ele fez um bloqueio com Azan para tentar se defender do ataque divino com seu punho enorme. No entanto, o ataque foi tão forte que o rapaz voou para o lado oposto do templo e se chocou contra a parede de pedra em uma velocidade tremenda. A assustada maga olhou com entusiasmo para o jovem envolto em fumaça. Tendo perdido alguns pontos de vida, Rende Tensene se ajoelha, percebendo que não será fácil derrotar esse oponente. Ela é muito forte. Provavelmente, seu nível não é inferior a 25. Correndo até o jovem, Davon imediatamente começou a curá-lo, pedindo que ele não se movesse. Ela se culpa por ser tão inútil e incapaz de fazer qualquer coisa para ajudar, olhando com medo para a deusa Arryn. An percebe que, se cair mais uma vez, com certeza morrerá. Ele precisa encontrar uma saída por todos os meios. A deusa Charon se preparou para mandar o lugar para o inferno. Lançando um olhar para os insetos indefesos, Arryn riu sombriamente enquanto aguardava sua morte quase inevitável. An percebe que não tem escolha a não ser trapacear. Enquanto pensava nisso, a deusa já havia desferido seu golpe de punho mais forte contra eles, mas o cara parecia já estar preparado para isso. No segundo seguinte, um estrondo ensurdecedor soou, varrendo todo o subsolo do templo de Charon. O punho da deusa parou bem na frente do rosto de An. A atmosfera ao seu redor foi estilhaçada em uma velocidade furiosa, causando um som estrondoso. Com um olhar de medo em suas feições, a mulher assustada não consegue entender o que está acontecendo. Apontando para o nível acima de sua cabeça, o cara grita zombeteiramente para a deusa continuar. Na verdade, ele usou a pedra furtiva para alterar seus dados. Ele não achava que ela cairia nesse truque. A mulher de 120º nível de cabelo gritou de horror. Percebendo quanto esse homem era perigoso, ela imediatamente se afastou dele para uma distância segura. Felizmente, essa era a reação que An estava procurando nela. Em pânico, recuando,
A deusa de repente tropeçou para trás, torcendo o tornozelo. A mulher caiu no chão com um forte estalo. No mesmo momento, o jovem ativou sua recém-adquirida habilidade de classificação S indo em direção a ela. An percebe que ela está sob estresse, portanto, é seguro atacar. Habilidade de nível S. Um tigre descendo da montanha. Parece que você foi pego de surpresa. O cara gritou com confiança, perfurando a deusa Sharon por completo. Quando ele aterrissou do outro lado, seu nível imediatamente mudou de volta para o nível 11. Voltando para An, a deusa não consegue entender o que acabou de acontecer. Ele está no nível 11. Como ela pôde cometer um erro desses? Ao se virar abruptamente, o cara lhe deu um sinal de positivo e comentou que parecia que a ilusão do 120º nível só durou 2 minutos. Mas foi o suficiente. Adeus, deusa Sharon, murmurou o jovem enquanto seus tigres ilusórios rasgavam a mulher. Depois disso, uma explosão devastadora soou, destruindo completamente a deusa. Quando ela morreu, um pequeno cristal caiu dela novamente. Correndo preocupado até o rapaz, Darwin se pergunta se ele está bem. Abraçando a mão surpresa com alegria, a garota soltou um suspiro de alívio e disse que quase morreu de susto. Acariciando a cabeça dela, o rapaz não consegue entender o que deu nela. Quer dizer, não há nada de errado com ele. O sistema informa ao jovem que um item raro chamado Pedra dos Desejos foi obtido. Virando-se para a pequena coisa deitada no chão, o rapaz perguntou ao sistema de erro que tipo de pedra era. Ela parabeniza o anfitrião mais uma vez, observando que ele teve muita sorte em conseguir a Pedra dos Desejos. Quando An perguntou ao sistema qual era a vantagem deste item, ela explicou que havia um total de 9 Pedras dos Desejos. Se ele conseguisse todas elas, poderia fazer seu desejo e finalmente se tornar humano. O garoto se pergunta se seria então possível até mesmo convocar um dragão. O sistema responde com um rebanho que não é possível. Olhando para essa coisa incompreensível, o rapaz pergunta onde estão as outras pedras, já que só há 8 delas. O sistema de erro sugere que pode ser possível encontrar outras pedras na cidade de Brant e aconselha o jovem a ir até lá. Mas antes de ir, ela decide distribuir as recompensas. Imediatamente após essas palavras, um líquido colorido como arco-íris começou a escorrer pela janela de erro. An, perplexo com isso, pergunta se poderia ser feito de uma maneira menos repugnante. Tapando o nariz com nojo, o rapaz entrega a Pedra dos Desejos ao sistema, dizendo a contragosto que, ao fazer isso, o sistema arruinou toda a experiência para ele. Ela pede desculpas ao anfitrião, explicando que, até que ela acorde completamente, o método de distribuição das recompensas será assim. Não é emocionante? Que horror! Claro que não! Grita o jovem indignado, pegando o mapa dali. Isso se chama Corpo do Senhor. Todos os atributos são duplicados por 1 minuto. À medida que você avança de nível, o tempo aumentará. Requisito mínimo, nível 15. Felizmente, nada foi danificado enquanto o retirava da lama. Ele decide esconder o mapa para não perdê-lo. Aproximando-se dele, Darwin lembra ao rapaz que todos estão mortos. Ela pergunta a ele o que farão a seguir. Olhando para ela, o jovem lembra que a deusa Caronte disse que seu amigo estava na cidade de Brant. Por que eles não vão para lá? Ele também tem algumas coisas a fazer lá. Agarrando sua mão, a garota entusiasmada o levou em direção à saída do templo. Algumas horas depois, na cidade de Brant, 2 bravos cavaleiros, para o deleite dos espectadores, se preparam para começar a batalha na arena. 2 garotas sentadas nas arquibancadas gritam de amor que Kars é o melhor. Darwin fica feliz ao ver que Brant está muito animada. Além disso, eles podem assistir às lutas. Ei, você é novo aqui? Veio uma voz desconhecida de perto. Um homem que estava perto explica que isso não é uma demonstração, mas uma competição pelo direito de aprender. Em breve, a Terra dos Deuses também será aberta e apenas 30 pessoas poderão entrar. É para isso que há competição. Olhando com amor para um dos competidores, ele diz que o Sr. Carr já derrotou 11 pessoas. Ele está prestes a ficar em primeiro lugar. Um verdadeiro herói. An fica muito animado com o que ouviu. Interessante. A Terra dos Deuses é um mapa de terreno extremamente raro. Ele nunca jogou isso. Neste momento, o sistema alerta o rapaz de que a Terra dos Deuses está relacionada ao clã Kizar. A segunda Pedra dos Desejos pode estar localizada na Terra dos Deuses. Quando Karsu destrói outro inimigo, uma Darwin preocupada sugere que o jovem deixe o local. Ela sente que algo está errado ali, puxando-o pela cintura. An pede à garota que participe da competição. Gaguejando, ela recusa com medo, explicando que não terá coragem e não conseguirá. Depois de começar a bajulá-la por todos os lados e miar, o rapaz diz que ela é a melhor e pede que ela atenda ao seu desejo. Tudo o que ele precisa fazer é se inscrever. O resto ela pode lhe conceder. No final, a garota concorda relutantemente. An, encantado,
agora poderá entrar na competição e obter sua pedra. Aproximando-se da multidão de pessoas, Darwin, envergonhada, diz que gostaria de participar e pergunta onde se inscrever aqui. Notando os recém-chegados, os aventureiros não entendem como um aventureiro de baixo nível poderia ter coragem de vir aqui. Por trás, o juiz da competição, um membro do clã Zoor, se aproximou deles após dizer olá. O homem com a túnica explicou que eles poderiam facilmente participar da competição. Eles só precisavam escolher um oponente que desejassem desafiar. Se ganhassem a competição, o perdedor sairia e o vencedor ocuparia seu lugar. Havia 46 competidores aqui. Portanto, esses dois poderiam desafiar qualquer pessoa sem que Darwin dissesse algo. Anne disse que escolheria um oponente em nome da senhora. Quando chamou o nome de seu futuro oponente, a garota de cabelos rosados ao lado dele ficou petrificada. Quero desafiar Cars, disse o jovem com confiança, apontando para o homem na arena. As pessoas que ouviram isso começaram a rir dele. O mascote deste mago deve ter algum problema na cabeça. Caso contrário, por que escolheria desafiar Cars, que não conhece derrotas? Um mago de nível 5 e um mascote de nível 3. Uma combinação perfeita. Anne mais uma vez usou aquela pedra de invisibilidade inesgotável. Felizmente, eles não suspeitaram de nada. Se Cars perdesse, Darwin se tornaria o líder e eles garantiriam seu lugar na Terra dos Deuses. O rapaz imediatamente levantou o voo sobre as cabeças dos espectadores e pediu para lutar em nome de sua senhora. Com um único salto para a arena, o jovem pousou diante de Cars, armado e confiante diante de seu oponente, provocando-o com o dedo. Anne pediu ao homem que o atacasse. Furioso por algum animal selvagem ousar falar com ele daquela maneira, Cars assumiu uma postura de luta. Os espectadores enfurecidos gritaram para o cavaleiro matar essa besta espiritual e mostrar todo o seu poder. No mesmo instante, Cars saltou de sua cadeira, aplicando a habilidade de categoria C, Cavaleiro de Assalto, balançando sua espada. O homem já estava preparado para espetar o insolente garoto. Uma lança de nível 3 não pode me derrotar, gritou enfurecido seu oponente, saltando para fora e apontando a lâmina da lança para o jovem. No entanto, Anne mesmo assim espalhou suas mãos, observando displicentemente que Cars estava se movendo bastante devagar. Eu já tinha esquecido que tinha um oponente na minha frente, disse o garoto zombeteiramente, chutando o homem na virilha. Merda! O bruto descobriu sua artimanha. Saltando para longe do jovem a uma distância segura, Cars fincou sua lança no chão, agarrando-se, atônito de dor. O oponente disse baixinho que isso era impossível e que era algum tipo de engano. O Sr. Cars perdeu? Está brincando? Ele é de nível 8. Como pode perder para uma besta espiritual de nível 3? Talvez o Sr. Cars só esteja brincando com ele. Retirou a lança do chão e imediatamente se lançou sobre Anne. O oponente enfurecido gritou que o rapaz não teria mais sorte. Não vou cometer mais um único erro, gritou o homem, ativando a habilidade de categoria C, Junção das Sombras. Olhando para ele com satisfação, Anne comentou que esse ataque era bastante interessante e havia despertado seu interesse. No instante seguinte, houve um estrondo alto na arena, e uma enorme nuvem de poeira subiu, bloqueando a vista da batalha para os espectadores. Não há como Zawa perder. Derrotou o campeão após a besta espiritual. Esse Scoria ousou desafiar o próprio Karsu-san, e agora ele receberá o que merece. Essa é realmente a verdadeira força do Sr. Cars? Assustador. Na fumaça, a silhueta de uma criatura segurando um oponente pela gola começou a aparecer. Quando o que estava acontecendo se abriu diante dos olhos dos espectadores, eles viram a besta espiritual levantando o campeão invicto pelo pescoço. Senhoras e senhores, eu venci, gritou Anne, olhando maliciosamente para as pessoas ao seu redor. Jogando seu oponente para fora da arena, o rapaz disse que o lugar do homem agora era dele. Maldição! Cars-san perdeu para uma besta espiritual de nível 3. Que horror! Quando Anne voltou para Dazuan com um único salto, o juiz da competição parabenizou sua senhora por entrar na Terra dos Deuses. No entanto, antes que os lugares fossem distribuídos, ele pediu que os dois o seguissem. Enquanto o homem sorria de forma sinistra de costas para eles, a garota jubilosa com sua besta espiritual o seguia. Alguns minutos depois, eles se encontraram em frente a uma enorme porta de madeira. Quando as portas se abriram, eles entraram em uma sala que se parecia muito com uma igreja. O homem com a túnica explicou que era ali que estavam. Das Huang admiravelmente observou que era muito bonito. Virando-se para ela, o homem disse que tinha feito seu trabalho e era hora de voltar às suas funções. Ele pediu aos convidados que esperassem aqui, olhando a majestosa estátua de algum herói. Em seguida, ele pergunta ao sistema se é possível localizar a Pedra dos Desejos. Em resposta, ela explica que só pode sentir a sua presença, mas não será capaz de saber a sua localização exata. Que pena! Nesse momento,
o cara ouviu um grito atrás dele. Uma mulher indignada grita com alguém, acusando-os de olhar para os seios dela. A aventureira de cabelos brancos grita furiosamente com as pessoas ao redor dela. Um homem de bigode pede a ela que se acalme, dizendo que não fizeram nada do tipo. Talvez haja algo errado com a visão da senhora. A mulher exasperada agarrou o homem robusto pela gola da camisa e o levantou do chão enquanto seus camaradas atonitos observavam. No segundo seguinte, ela arremessou o sujeito contra o homem de bigode, prendendo os dois na parede oposta, quebrando a parede de pedra. Os dois homens caíram inconscientes nas proximidades. Essa garota é Moxiaoya, um anjo sagrado de 10º nível. Virando-se, ela notou Darwin chamando-a felizmente. As garotas radiantes se agarraram e começaram a pular no lugar com felicidade. Elas estavam com muitas saudades uma da outra. Então, aquela mulher de cabelos dourados é amiga de Darwin. Ela tem ainda mais do que a anfitriã. Notando um cara olhando para seus melões, Shaya lançou um olhar sinistro para ele. Ela pediu a sua amiga para esperar ali. Ela tinha um assunto para resolver. Havia mais um pervertido restante. Saindo de sua cadeira, a garota pulou e avançou sobre Anne, levantando a mão para dar um soco. Notando a mulher voando em sua direção, o cara imediatamente tentou bloquear o ataque com as mãos. No entanto, a enfurecida Xiaoyu o atingiu com tanta força que o jovem voou vários metros longe de sua posição original. Ao aterrissar, o cara caiu no chão de madeira da igreja com um estrondo, balançando a perna para um golpe fatal. A garota pediu à sua amiga para esperar um pouco. Agora elas se alcançariam. Só ela tinha que lidar com os pervertidos. Quando o pé dela se aproximou do rosto de Anne, Darwin pediu a ela para esperar um pouco e não bater nesse jovem. Depois de encarar Xiaoya com ódio, o cara viu algo magnífico na frente dele, fazendo sangue jorrar de seu nariz em um jato denso. A surpreendida sacerdotisa perguntou à garota de cabelos cor-de-rosa se ela conhecia esse sujeito. Correndo até ela, Darwin esclareceu que sua amiga tinha entendido tudo errado. Este é o seu animal espiritual. Ele não é um pervertido. É verdade. Miau, disse Anne, fazendo uma carinha fofa para a mulher. Sem parar de miar, o cara mostrou a ela suas orelhas de animal, acariciando. A compreensiva Xiaoyao pediu desculpas ao jovem. Nada, miau, respondeu o rapaz, esfregando-se contra seus pés, revelando que essa garota é muito ingênua. E ele gosta sim. Naquele momento, os sinos da igreja tocaram, o que significa que a competição acabou. Chamando sua amiga, a garota disse que era hora de ir embora. Se Dalin foi autorizada a entrar na sala de espera, ela deve ter sido a vencedora. Certo, a competição acabou. E Xiaoya está liderando a equipe com a qual esses dois irão para a Terra dos Deuses. A senhora Anya murmurou alegremente. Pilotar um navio voador é a única maneira de chegar às Terras dos Deuses. Enquanto estão neste navio com seus companheiros, Xiaoya explica a eles que em breve verão o Portão do Vazio, que se acredita ser um portal para a Terra dos Deuses. Os aventureiros entusiasmados próximos a eles dizem que ouviram dizer que é uma visão bastante impressionante. Olhando adiante, concorda com eles. As terras dos deuses são muito empolgantes. A aproximação a este enorme portão dourado parece realmente espetacular. De repente, houve trovões e relâmpagos no céu. Merda, é uma tempestade do vazio. Lá no alto, acima do navio, houve um clarão brilhante. Uma multidão de raios atingiu o convés, matando vários ocupantes. O navio inteiro se transforma em gritos estridentes de socorro e gritos de morte. Isso é ruim. Eles atingiram o centro. Droga. Isso é assustador. Abraçando as garotas, impede a elas para não se preocuparem. Tudo vai ficar bem. No entanto, esta não era uma tempestade comum. A coisa no espaço naquele momento era na verdade um portal gigante. No instante seguinte, o portal os cuspiu no telhado de algum edifício medieval. Atravessando o teto, eles caíram no chão do segundo andar dessa estrutura junto. Enquanto um preocupado Darwin pergunta em se ele está bem, Xiaoya observa que o animal de estimação de sua amiga é muito útil. Graças a ele, eles estão vivos. Mas antes que percebessem, alguém mais havia pousado atrás deles. Era um monstro de alto nível com uma aura incrivelmente intimidadora. Sem pensar duas vezes, ele imediatamente balançou sua espada, preparando-se para cortá-los em pedaços pequenos. Neste momento, alguém os empurra, sem perceber o que está acontecendo. Darwin agarra o monstro pela mão que segurava a espada e grita para sua mestra se proteger atrás dele. Depois de dizer isso, ele faz uma rápida reviravolta no local. O jovem, em um movimento rápido como um raio, acerta o rosto de seu oponente com um golpe. Com tanta força, o monstro é arremessado para o outro lado da sala no mesmo segundo. Quando a luta termina, Anne percebe atrás de si uma caixa estranha que ele acidentalmente danificou durante a luta. Ouvindo um som estranho vindo da caixa, o rapaz se vira surpreso. Faíscas de eletricidade são vistas saindo da caixa.
Ele se senta próximo à caixa. O jovem comenta que isso é muito estranho. Será que foi um problema no equipamento? Xiaoya segura seu ombro e explica que a Terra dos Deuses é um lugar estranho e que é melhor não tocar em nada. Sem ouvir o conselho dela, An enfia a mão na caixa, sem entender o que a garota teme. É apenas uma pilha de caixas. A preocupada mulher comenta que é improvável que haja algo de valor ali dentro. No mesmo instante em que o rapaz toca na caixa, uma corrente elétrica de alta voltagem os atinge. Devido à contração muscular instantânea, os dois se pressionam um contra o outro e começam a convulsionar. Infelizmente, havia um raio dentro da caixa e eles foram eletrocutados. De pé atrás dela, Darwin usa magia de purificação. Xiaoya é arremessada imediatamente a uma curta distância do rapaz. Depois de um tempo, os dois já estão deitados em lados opostos da caixa eletrificada. Quando An, segurando a cabeça, se levanta, Darwin diz preocupado que foi por pouco e que eles quase foram eletrocutados. Que tipo de lugar é esse? Como raios podem ser colocados em caixas? Verificando seus pontos de vida, Xiaoya lembra a si mesma que já disse que a Terra dos Deuses tem suas peculiaridades e que eles terão que se acostumar. Olhando seriamente para o surpreso An, a garota diz que, felizmente, não é necessário trocar de roupas. Caso contrário, eles teriam que tirá-las. Apontando para uma porta próxima, Danvin informa que provavelmente encontrou uma saída dali. An pega as mãos da garota e a conduz, dizendo que eles deveriam ir e verificar. Ele veio à Terra dos Deuses em busca da Pedra dos Desejos, então eles devem ser os primeiros a chegar lá. Uma vez do lado de fora, eles notam que estão em uma arena. Olhando ao redor, eles não conseguem entender o que é esse lugar, um lugar de lutas. No topo dessa magnífica estrutura está o líder das ovelhas do 13º nível, bastante surpreso que 3 pessoas tenham vindo visitá-lo hoje. Irmãos, ataquem! Ele grita, dando ordens aos seus subordinados. Um dos inimigos avança em Xiaoya e grita para a garota que as bestas nunca se tornarão escravas. Ela saca sua espada de 2 mãos, bloqueando seu poderoso golpe sem sequer se mover e liberando suas asas divinas. Afaste-se, ela grita, chutando o traseiro do monstro e o mandando voando. Saindo do assento, Xiaoya pede a Dawan e ao seu espírito animal para ficarem ali enquanto ela mesma voa em direção ao chefe. An comenta que a amiga da anfitriã é bastante corajosa, colocando sua espada à sua frente. A sacerdotisa usa a habilidade de classificação C, golpe divino, esquivando-se do ataque dela. O líder das ovelhas pergunta com raiva como ela se atreve a usar sua espada contra seu povo. Você não pode fazer isso na minha frente. Ele grita e chuta a garota em resposta. Com um ataque tão poderoso, Xiaoya é arremessada de volta para seus amigos, rolando para trás no chão por vários metros. Sem pensar 2 vezes, o líder das ovelhas imediatamente parte para cima dos aventureiros. Xiaoya pede à sua amiga que fuja. Esse chefe é muito forte e eles não podem lidar com ele. Preocupada, Dawan diz que não vai deixar a garota. Infelizmente, vocês todos ficarão aqui para sempre, murmura o monstro de forma arrepiante, balançando sua espada. O que eles podem fazer? Eles nem sequer têm chance contra esse monstro. An para o ataque do oponente de alto nível simplesmente agarrando a lâmina de sua espada com os dedos. Impossível. Parou meu golpe com uma mão, gritou o líder das ovelhas atordoado, olhando para o jovem com horror, cerrando o punho. Ele apontou que nem dava para parar as unhas com uma faca dessas. No segundo seguinte, o monstro voou para longe do golpe poderoso do jovem, destruindo tudo em seu caminho. Mas ele não conseguiu resistir ao seu golpe sem problemas, apontando para An. Surpresa, Xiaoya pergunta a seu amigo de onde ele desenterrou uma fera espiritual tão incrível. Ele é tão legal. Dawan, perplexo, responde que ela meio que surgiu por conta própria. O chefe está no nível 13, Xiaoya está no nível 10, mas ela nem conseguiu acertar um golpe nele. An está no nível 11, felizmente. Tem aquele cartão de corpo do senhor que aumenta o desempenho de todos os atributos. Ele pode desafiar esse monstro. Se o matarem, talvez possam avançar. Nesse caso, o cara decide lidar com ele rapidamente com sua habilidade única de classificação S. A vontade do líder das ovelhas é suprimida diante da autoridade e poder deste jovem. O monstro nem sabe o que pode pensar para sobreviver, mas a verdade é que ele tem uma ideia. De repente, o líder das ovelhas cai de joelhos. Tenha misericórdia, não me mate. Ele grita em lágrimas, curvando os chifres no chão, parando na frente dele. An tenta entender o que está acontecendo. O líder das ovelhas, olhando para cima, explica que seu clã viveu aqui por gerações. Eles foram punidos e humilhados diariamente. Olhando para ele perplexo, o garoto ainda não conseguia entender o que seu oponente estava falando. Chorando, o monstro grita para o jovem não fingir. Ele sabe que esse garoto está em conluio com eles. Eles queimaram, mataram, capturaram,
Mas ele não fez nada de errado. Ele só queria mostrar que seu povo está pronto para resistir. Ele não pensou que perderiam no final. Merda, ele parece tão patético que é difícil até mesmo acabar com ele. An pensou com o chefe, ouvindo um som estranho. A fera gritou que era muito ruim. Essas pessoas estão de volta. Quem é que ele tem tanto medo? Ao longe, um pequeno grupo de homens apareceu, entrando na arena. As portas se abriram e silhuetas de pessoas desconhecidas começaram a emergir delas. À medida que se aproximam, os estranhos não conseguem entender de onde vieram os novos rostos. Sem perder tempo, o esquadrão decide fazer o que veio fazer. Já faz um tempo e é hora de coletar o tributo. Então, essas são as pessoas das quais o chefe tem tanto medo. O que eles vão fazer? Provar a carne de cordeiro. No mesmo segundo, um dos membros do esquadrão de punição se lançou sobre a ovelha, começando a arrancar seu pelo com as mãos. A eficiência de enrolar cabelo é muito baixa. Você não precisa desse cabelo, disse o homem empolgado, rindo de maneira arrepiante. Merda, eles são pervertidos. Olhando para essas pessoas, Xiaoya percebeu que parecia que seus olhos estavam queimando. Depois de coletar a lã em cestos, os trabalhadores disseram que era o suficiente e voltariam mais tarde. Tudo isso é material bruto de alta qualidade. Então precisamos nos apressar e enviá-lo o mais rápido possível. Ei, eles podem ir para a Associação de Proteção aos Animais e processá-los. An disse indignado para aqueles pervertidos, aproximando-se dele e apertando sua mão. Um cara de cabelo cacheado perguntou quem era esse jovem. Os assuntos de sua fábrica de lã F4 estão sob a asa do governo. Enquanto o encarava sem entender, Xiaoya, batendo com o punho na palma da mão, lembrou-se de algo. Essas pessoas paradas na frente dele são os 4 deuses: chuva, trovão, vento e eletricidade na terra dos deuses. Ficando entre eles, a garota disse desajeitadamente que houve um mal-entendido. Aproximando-se de um dos trabalhadores, ela se apresentou a ele, explicando que era uma atendente do clã Shur. Eles receberam uma carta pedindo ajuda e, portanto, trouxeram os aventureiros para cá. O homem surpreso comentou de maneira desajeitada que eles chegaram na hora certa. Há uma tarefa muito importante que poderia usar alguma ajuda extra. Olhando para isso com alegria, An percebeu que missões poderiam ser emitidas não apenas pelo sistema, mas também por personagens não jogáveis. Talvez ele pudesse conseguir uma pedra de desejo se completasse a missão. Virando-se para Darwin, ele disse a ela para se apressar e completar a tarefa. A garota levantou imediatamente a mão, gritando que estava pronta para cumprir a missão deles. Olhando para ela contente, o funcionário comentou que a jovem era ativa e agradável. Alguns minutos depois, An e sua amante satisfeita puxaram irritadamente a lã com uma agulha. Furioso, ele jogou a agulha na mesa e gritou que estava ali para pegar a pedra dos desejos. Ele não estava interessado em mais nada, balançando a cabeça com raiva. O funcionário explicou a ele que trabalhava na oficina meteorológica ali e era responsável por produzir o vento, a chuva, o trovão, as nuvens e outros fenômenos que são enviados ao redor do mundo todos os dias. Ultimamente, houve escassez de suprimento. Se as remessas pararem, haverá problemas climáticos, então a tarefa de produção é muito importante. Virando-se indiferentemente, An disse que a falta de mercadorias não o preocupava. Ele só queria encontrar a pedra dos desejos. Um homem de terno, que estava próximo, pediu a ele que esperasse um pouco. Estendendo-lhe algum objeto, o homem percebeu que não era o que o rapaz estava esperando, então pediu que ele fizesse outro favor. Era uma tarefa mais importante. Quando An perguntou qual era a missão, o homem explicou que o objetivo era levar a equipe de transporte com segurança ao porto depois de concluir com êxito a missão. Ele receberia uma recompensa de classe S misteriosa. O jovem disse que a oferta parecia tentadora, e o homem de terno lhe deu um mapa da rota. A equipe partirá em 2 horas. Não é certo que An consiga obter a Pedra dos Desejos, mas a recompensa de classe S é bastante boa também. 2 horas depois, um grupo de vários homens caminha tranquilamente pela floresta. Coçando a cabeça, An não consegue entender por que eles estariam acompanhando essas pessoas. Eles parecem bastante formidáveis. Olhando para o recém-chegado, o sujeito que está na frente explica que essa remessa de mercadorias está sempre sendo vigiada por saqueadores, e ele melhor ficar de olho. Quando perguntou a seu parceiro quem eram os saqueadores, ele disse que eram um grupo de criminosos que frequentemente roubavam caravanas. Eles foram roubados inúmeras vezes no último ano e nunca conseguiram entregar as mercadorias. Aparentemente, não era apenas um cara horrível, era uma gangue inteira. Ah, lá está você. De repente, ouviu-se uma voz de mulher nas proximidades. Essa guerreira de nível 13 a cavalo chama-se Sanvuji. Ao ver a caravana, ela aconselhou os guardas a entregarem o dinheiro e aquele garoto bonito se valorizassem suas vidas. Quem é esse jovem? O recém-contratado na oficina meteorológica. Ah,
Que aroma! Não cheiro carne fresca há muito tempo. A garota disse satisfeita, abraçando An, pulando e sacando sua espada para atacar. O aliado do cara disse para ele ficar longe dessa mulher. Ela é uma saqueadora. No entanto, essa pessoa não interessou Wuji nem um pouco. Com um golpe de sua mão, a garota deu um tapa suculento no homem, jogando-o para longe dela. Ela desceu de seu cavalo e ordenou a seus soldados que pegassem todas as mercadorias, matassem as mulheres e enviassem os homens para o quarto dela. Querido, não vai rachar nada. Obedecendo a ordem de sua comandante-chefe, os saqueadores imediatamente avançaram em direção à caravana. Sem muita dificuldade, eles lidaram com todos os guardas, imobilizando-os com movimentos habilidosos de suas espadas. Você não pode roubar as pessoas, Dalun gritou enquanto lançava uma agulha de gelo e a arremessava no inimigo mais próximo, apoiando-se. Shaoya também atacou o inimigo, dizendo que precisavam das mercadorias para manter um clima normal. Você não pode quebrar o sistema, disse San Wuji, enfurecida, sem entender como esses garotos se atreviam a resistir a ela. Naquele momento, alguém que estava atrás dela agarrou firmemente o ombro da garota. Esqueci de te dizer, essa remessa de mercadorias é minha. A mão do sujeito estava sinistramente perto de seu ouvido, impedindo-a de se mover. Então, com o movimento de uma mão, o cara jogou a garota em uma árvore próxima, acrescentando que ele não pretendia compartilhá-la. Seu parceiro machucado se arrastou até ele e perguntou ao jovem como ele fez isso. Dois guerreiros do esquadrão saqueador, vendo como esse cara tratou Wuji, decidiram vingar sua irmã. No entanto, antes que pudessem fazer qualquer coisa, An imediatamente sacou sua espada de sua bainha. Executando uma pequena sequência de ataques, o jovem golpeou seus oponentes, derrubando-os de seus cavalos. Mas há algo de errado com essas garotas. Por que elas ficam excitadas com seus golpes? Seriam masoquistas? Enquanto o pasmo observava as duas, uma voz foi ouvida lá no alto. Belo chute, garoto bonito, gritou a agitada Wuji, saltando acima da cabeça do rapaz, preparando-se para usar sua habilidade especial. No ar, a mulher usou seus dedos como uma arma e mirou um disparo de energia desconhecida diretamente em An. Droga, isso é espetacular, gritou o rapaz, esquivando-se temerosamente. Ao saltar para uma distância segura, uma enorme explosão em forma de coração se formou onde o projétil havia atingido. O epicentro esquentou. Uma respiração quente começou a deslizar agradavelmente sobre o meu corpo. Incrível, que habilidade incrível. Felizmente, An não foi pego, senão teria parecido algo assim, pensou. Enquanto o garoto excitado observava com paixão, Wuji, que estava atacando por trás, percebeu que a agilidade do jovem podia ser impressionante, mas sua vigilância não era. Fraco. Ela o subestimou. No entanto, o rapaz se virou e segurou o pulso dela. Desculpe, mas você vai ter que se retratar. Você é a única fraca aqui, ele disse, olhando para a mulher surpresa com malícia. No instante seguinte, ele desferiu um golpe incrivelmente rápido no fígado de sua oponente. Há algo errado com essa garota. Por que ela gosta disso? Que poder incrível! Já faz muito tempo desde que tive tanto prazer. Wuji maravilhou-se subitamente, agarrando os ombros do rapaz. A garota disse que queria mais. O pasmo não conseguia entender de onde surgiram tantos pervertidos, explicando que nunca havia encontrado um pedido tão estranho. O jovem agarrou a garota e a jogou sobre o ombro. Enquanto imobilizava a pervertida no chão, ele a segurou pelo pescoço e desferiu seu punho. Imediatamente depois disso, An começou a desferir golpes atrás de golpes, espancando a garota embriagada com toda a sua força. Que homem maravilhoso! Eu adoro isso. Wuji se deleitou, recebendo outro soco no rosto. Deitada na grama, a garota espancada disse calmamente ao jovem que se lembrava dele. Após dizer essas palavras, ela desmaiou imediatamente, o que marcou a vitória de An. Os comandantes jubilosos não podiam acreditar que essa besta espiritual de nível 3 havia derrotado um oponente de nível 13. Correndo até Zhao, uma Shaoya jubilosa chama o rapaz de incrível e pede para ele ensinar suas técnicas. Das Huang, que também o admira, explica que provavelmente é uma questão de talento. Não há tempo a perder em aprender. De repente, um vento leve soprou, arrancando lâminas de grama do chão. Está ruim. O clima está piorando. Continuem em direção ao destino. O comandante-chefe da caravana aconselha seus camaradas a procurarem abrigo antes que as coisas levem ao desastre. Precisamos enviar as nuvens, o vento e a chuva para o mar o mais rápido possível. Meia hora depois, o esquadrão chegou com sucesso. Levantando a mão,
O comandante ordenou que os outros colocassem as mercadorias no container. Cada área possui seu próprio código numérico. A mercadoria será retirada automaticamente assim que o código correto for inserido. Feito com esta ação descomplicada, o homem iniciou uma oficina inteira ao mesmo tempo que as nuvens começaram a se formar no céu. Nuvens apareceram no céu e imediatamente choveu delas. É assim que é realmente a terra dos deuses. Incrível. Johan expressou entusiasmo. Neste momento, sons altos de espadas. O confronto podia ser ouvido dentro da oficina, se realmente havia uma batalha acontecendo lá. Precipitando-se abruptamente naquela direção, Han gritou que ainda não havia recebido sua recompensa. Não podemos deixar que haja confusão na oficina. Enquanto corriam para o local, notaram que tudo ao seu redor era oblíquo, com fogo brilhante, uma multidão de pessoas que eles sabem, com enormes criaturas de fogo atrás deles, exigem que os deuses lhes deem as chaves do armazém. Caso contrário, eles simplesmente os mate. Há algo errado com esses caras. Eles parecem ter bebido tanto álcool que nem conseguem suportar, até jogadores de baixo nível. O homem de terno culpou o terceiro homem, dizendo que sua cabeça estava partindo a careca. O cara segurando a barriga comenta que precisa ir ao banheiro. Pare com essa merda, vamos matá-los e pegar as chaves, gritou em carros furiosos liderando o esquadrão e puxando sua lança para a frente. De repente, o som de uma espada balançando foi ouvido. A arma do homem foi repentinamente cortada em dois. Isso é demais. Eu não peguei minha recompensa, mas fique fora deste pouso pronunciado ao lado dele. No mesmo instante, o homem foi chutado com tanta força que o sangue jorrou de sua boca. Após esse ataque, o inimigo voou alguns metros, arrastando as costas no chão, esquecendo do fraco. O cara apontou a lâmina de sua espada para os outros. Se você se atrever a se opor a mim, eu mato seu aparelho, ameaçando assustadoramente com sua espada em sua mão. O homem não consegue entender por que esta besta espiritual está aqui. Será que ele também assinou um contrato com Kulu-san para saquear a oficina? Não. O gigante do fogo do Sr. Kulu irá contra ele e esmagá-lo-á sem uma única chance. Sr. Kulu, esse nome novamente. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.